E é meu convidado Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito obrigada por ter vindo a esta edição. Começamos pelos números de hoje, não é a sua área especificamente, mas gostava que avaliasse estes números de hoje, que são os piores desde o início da pandemia, portanto, os piores de sempre. Maior número de casos, maior número de cuidados intensivos, enfim, o panorama é um bocadinho assustador. Sem dúvida. Eu penso que o que temos vindo a assistir nestes últimos dias é realmente preocupante e culmina hoje com os números mais elevados que temos visto e eu penso que estes números servem para nos alertar a todos da necessidade de cumprirmos as regras que estão ao nosso alcance cumprir para impedir e evitar que estes números aumentem ainda mais. Há uma expectativa, uma esperança de que estes números comecem a descer. Mas vai demorar, porque vamos ver o que é que... pelo menos 15 dias. Noutros países, se este confinamento fizer efeito, não é? Analisando a curva de números que têm acontecido noutros países da Europa, vemos que na maior parte dos países já se atingiu o pico e começou a descer. Em Portugal ainda não, temos vindo constantemente a subir e esperemos que essa tendência se inverta o mais depressa possível, mas o importante é que todos tenhamos consciência de que está também ao nosso alcance fazer o que é possível para contribuir para essa inversão desses números, através da adesão às medidas que sabemos que estão ao nosso alcance. Eu vou ter de interromper, peço desculpa, vou fazer aqui uma ligação em direto ao hospital. A conversa com Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular. Miguel, desculpe esta interrupção, voltamos. Isto é o retrato da situação neste momento nos hospitais, que é verdadeiramente preocupante e que tenderá a piorar nos próximos dias, porque os efeitos do confinamento demorarão muito tempo a aparecer, se é que este confinamento mais light vai ter efeitos. Eu penso que aquilo que acabámos de ouvir é realmente o reflexo da situação que estamos a viver e eu realçava nas declarações do Dr. Daniel Ferro o que ele disse relativamente ao papel da sociedade no combate e no controle da pandemia. E, portanto, a sociedade somos todos nós e está ao nosso alcance contribuir para aliviar a sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde, que foi, como penso que é aceite, reforçado, mas não há reforço que chegue para um aumento de casos desta dimensão. E, portanto, pergunta-me o que é expectável que aconteça nos próximos tempos. Há quem fale em 8 semanas para recuperar os números pré-natal. 2 meses? Vendo as curvas de progressão do número de infectados noutros países, tenho alguma esperança que nós comecemos a ver uma inversão da tendência antes disso. Agora, antes desse período de 8 semanas, até atingirmos os valores que tínhamos antes do Natal, penso que vai demorar mais algum tempo, não sei se 8 semanas... Mas é preciso que as pessoas cumpram as regras, não é? E o que se está a ver na rua é que as pessoas não estão a cumprir, estão um bocadinho indiferentes ou apáticas em relação a estes números impressionantes. Esse retorno aos valores que tínhamos antes do Natal, e desejavelmente ainda mais baixo, e o tempo que isso vai demorar vai depender muito da atitude de todos nós. E, portanto, acho que aqui a mensagem que é importante deixar é realmente a necessidade de cumprir as regras do confinamento que estão definidas. É um confinamento com moldes um pouco diferentes daquele que tivemos em março e abril, mas é o confinamento que neste momento está decretado e que está estipulado e é essas normas que todos devemos de procurar aderir para contribuir para inverter esta situação que é obviamente preocupante. Vamos centrar-nos na sua especialidade, que é esta questão mais técnica e que é às vezes difícil de passar às pessoas. Têm surgido várias variantes, esta brasileira é a última, falámos esta semana nisso, e a minha pergunta é, temos a certeza que estas variantes que vão surgindo, já surgiram várias, são mais contagiosas, digamos assim, ou como é que há informação já segura nesse sentido? Pronto. Nós temos ouvido falar de várias variantes, nomeadamente aquelas de que se tem falado mais, a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e agora a variante do Brasil. Certo. É importante que as pessoas percebam que o vírus sofre um processo de mutações normal, como qualquer vírus sofre, e, portanto, a existência de variantes é uma inevitabilidade pela própria forma do vírus se replicar. E, portanto, há inúmeras variantes em circulação. E a variante é um conjunto de mutações? A variante pode ser uma mutação ou um conjunto de mutações. Estas variantes de que se tem falado mais são variantes
em que o conjunto de mutações que se observam nessa variante tornaram essa variante mais infecciosa, portanto, mais facilmente transmissível. Mas não, e dos dados que temos, não há indicação de que cause doença mais severa, de que a gravidade da doença causada por estas variantes seja superior à das outras variantes. Mas o facto de ser mais... O perigo tem a ver com esta questão dos hospitais, da pressão dos hospitais. Exatamente. Resposta, a questão é precisamente o facto de ser mais facilmente transmissível vai contribuir para um aumento do número de casos e que depois tem o reflexo que estamos... ou pode ter reflexos como este que estamos a ver. Mas não são novas estirpes. A diferença entre estirpe e variante é importante que as pessoas também reconheçam, é a seguinte. Portanto, nós chamamos uma variante a qualquer vírus cuja sequência genética, cujo código genético seja diferente de outro. Isto é, um vírus que sofreu mutações, pode ser uma ou mais, vai ser uma variante do outro vírus de onde ele originou. Mas a essência é a mesma. É o mesmo vírus. Tem algumas alterações no seu código genético, algumas mutações que permitem identificá-lo como uma variante do outro. Portanto, a vacina é eficaz nas variantes todas. Vamos lá, já. Okay. Deixe-me só essa questão da estirpe. Uma estirpe é definido, em princípio, como uma variante que adquiriu um conjunto de mutações que vai alterar a sua capacidade de causar doença. Isto é, que vai ter um reflexo na gravidade da doença que causa. E, portanto, do que nós temos, dos dados que nós temos, estas variantes não têm patologias, não causam patologias diferentes e, nessa medida, não devem ser consideradas diferentes estirpes, mas sim diferentes variantes. Em relação à eficácia da vacina... Esta informação, pronto. Em relação à vacina... Se for uma nova estirpe, pode não ser eficaz, mas sendo variantes, é vai eficaz. Vai sempre depender da quantidade de alterações que o vírus tenha em relação à forma do vírus para a qual a vacina foi desenhada. Das alterações que nós temos visto e que se conhecem até agora, não é expectável que tenham impacto na eficácia da vacina. Isto porquê? Porque as vacinas que temos estado a falar, todas elas se dirigem a uma proteína específica do vírus, que temos ouvido falar bastante. Não, é a proteína S, a proteína da spike do vírus, e essa proteína... quando a vacina é administrada, vão-se gerar anticorpos contra diferentes zonas dessa proteína. Se houver uma mutação numa ou noutra zona dessa proteína, as restantes zonas continuam a estar a poder ser reconhecidas pelos anticorpos que a vacina gerou. E nessa medida, com os dados que nós temos agora das alterações que esta proteína sofreu nestas variantes, não é expectável que a vacina existente tenha menos eficácia contra estas do que contra a variante original. Então acha que há uma reação excessiva de alguns países em relação ao aparecimento das variantes? Eu não considero que seja uma reação excessiva, porque eu acho que é importante monitorizar estas variantes na medida em que é importante perceber se realmente elas têm taxas de transmissão diferentes ou maiores do que as outras variantes, para estarmos atentos precisamente à propagação das diferentes variantes e estarmos atentos e tomar medidas específicas para determinadas situações concretas, se tal se justificar. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação à questão da vacina. É a ideia de que estas vacinas baseadas no RNA mensageiro, que estamos agora, a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna, esta tecnologia permite-nos muito facilmente alterar a vacina de forma a adaptá-la a uma variante que seja de tal forma diferente da inicial que se possa pensar que a vacina existente deixa de ter tanta eficácia. Portanto, não é o caso. É a grande vantagem destas novas vacinas. É uma das grandes vantagens. Portanto, não é o caso nas variantes que conhecemos agora, mas na possibilidade hipotética disso acontecer, é relativamente fácil adaptar a vacina a uma nova variante que mais drasticamente diferente da original. Não é o caso da AstraZeneca, por exemplo, a vacina da AstraZeneca não é? Também é uma vacina baseada em ácidos nucleicos, é uma forma diferente de apresentar ao nosso sistema imunitário o código genético que lhe permite depois construir
a proteína contra a qual nós queremos fazer anticorpos, também é passível de ser alterada. Porventura, o RNA mensageiro é aquela que é mais facilmente alterável, mas as vacinas da AstraZeneca, baseadas em vetores virais, também podem ser alteradas e adaptadas. Por que é que está tão atrasado o processo da AstraZeneca, que poderia, se vinha em quantidades grandes e podia ajudar-nos bastante a controlar isto? Por que está tão atrasado o processo na Europa? Tem ideia? Bom, em relação à questão da vacina da AstraZeneca, a informação que nós temos é que a Agência Europeia do Medicamento está a rever os dados existentes dos ensaios clínicos realizados com essa vacina e que se irá pronunciar uma vez considere ter uma análise global que lhe permita tomar uma decisão. Eu penso que é uma questão, porventura, de cautela, de ter a certeza que todos os dados necessários para dar ou não a autorização para a utilização dessa vacina estão reunidos e eu penso que se estiverem reunidos e se estiver garantida a segurança e a eficácia, a vacina acabará por ser autorizada. E assim que vier vai ser muito importante para apressar, acelerar esse processo de vacinação. Todas as vacinas todas as vacinas eficazes e seguras, e nenhuma vacina vai ser autorizada se não for eficaz e segura, é importante que isto esteja claro. Portanto, qualquer vacina autorizada é necessariamente eficaz e segura e todas as que pudermos ter à nossa disposição vão sem dúvida ser importantes para aumentar a nossa capacidade de vacinação. É particularmente importante porque a produção é maior em quantidade, não é? Como disse, a AstraZeneca é produzida em maior quantidade. Eu penso que todas as empresas que estão a fabricar vacinas neste momento estão a tentar aumentar a sua capacidade de produção, porque obviamente há uma procura muito elevada, mas obviamente se nós tivermos mais vacinas diferentes a serem produzidas em larga escala, vamos colmatar as necessidades de vacinação mais depressa. Sendo que qualquer vacina, como eu dizia há pouco, e há esse receio de as vacinas não serem todas igualmente eficazes, a verdade é que nenhuma vacina vai ser autorizada se não for demonstradamente segura e demonstradamente eficaz. É o caso das que já estão autorizadas e será o caso da Pfizer, da AstraZeneca, se vier a ser autorizada. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Nesta edição Muito obrigado, da tarde. Boa tarde. Obrigado.